Eu gosto de trazer essa provocação que eu costumo dizer o seguinte, né? Não só a pandemia, mas o mundo, né? A evolução, né? A evolução dos dados, a evolução da própria tecnologia, ela trouxe uma complexidade para os negócios e no varejo essa complexidade ela se dá com mais intensidade, né? Por quê? Porque as decisões do varejo são decisões agile, né, que a gente fala que são decisões que têm que ser feitas no minuto a minuto, né, não são decisões que são feitas numa mesa ou numa semana. E o que acontece hoje, né, as empresas se depararam que elas não podem mais, né, ou até aqui as empresas elas endereçaram os seus desafios como problema. E problema você resolve. Então elas foram crescendo resolvendo problemas. E por isso, Lúcio, eu vou sempre voltar na sua provocação, porque ela é muito, sem a gente ter alinhado, tá? Mas ela é muito interessante nesses slides que eu vou colocar aqui, né, inicialmente, que eu estou dizendo o seguinte: as empresas, por isso que elas não colocavam TI no centro da estratégia, porque TI, finanças, tal, quando eu resolvo um problema, né, TI, são apoios, são áreas de apoio que muitas vezes as empresas falam assim, isso aqui é o meu back-office, isso aqui não traz né, isso aqui não traz mais consumo, isso aqui não traz mais nota fiscal, isso aqui não traz mais receita. Mas não, hoje, com a complexidade do mundo, as empresas e as empresas de varejo com muito mais rapidez, elas precisam endereçar os seus desafios como risco. Porque risco você não resolve, risco você responde. E na hora que você responde um risco, você pode ver oportunidades. A gente tem um grande caso, né, de uma empresa que todo mundo ainda acha que é uma empresa de varejo, mas ela sempre foi uma empresa de tecnologia e mais uma empresa de dados, que é a Amazon. A maior varejista do mundo, cara pálida, ela não é a maior varejista do mundo. Ela é uma empresa de dados, ela é uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque existe lá um dos controladores que eu arrisco dizer que é um dos maiores gestores de riscos. Aliás, ele começou a carreira dele como gestor de riscos de um fundo hedge em Nova York. Então, ele sempre respondeu aos desafios como risco, porque risco você responde, você não resolve. E por isso, Luz, que eu digo, quando você responde, você tem que saber aonde está o efetivo valor do teu negócio. E hoje, o efetivo valor do negócio de varejo passa por tecnologia. Então, a gente precisa até jogar fora essa expressão TI, né? Porque TI, pelo menos na época lá que eu era diretor financeiro, né? TI era aquele pessoal que vinha consertar o teu computador ou colocar o cabo, né? O famoso garoto da TI, né? O famoso garoto da TI, que muitas vezes, né, e eu não me furto de dizer que eu também, muitas vezes como CFO, que gostaria de terceirizar ainda por cima. Olha como na época eu olhava risco, né? Não, eu queria resolver um problema, né? Eu olhava o desafio para resolver um problema, né? E não é o mote de hoje, não é o assunto de hoje, mas por isso que existe o GRC, né? O GRC, Governança, Riscos e Compliance nas Empresas, por isso que o GRC está se tornando cada vez mais importante, e não à toa o R está no meio, né? Você saber risco está no meio, ou seja, você saber você saber responder aos seus desafios. Se você puder colocar no próximo slide, enquanto isso, Navarro, você tocou num ponto que vou aproveitar o teu gancho, porque ele é extremamente importante. Você que foi CFO no passado e fez essa conexão muito importante aqui para a gente, porque é um tema que a gente já vem discutindo dentro do comitê, essa coisa do garoto da TI, essa coisa da TI debaixo de CFO, que acaba se tornando custo, né, sendo olhado como uma linha de custo para dentro da empresa. Né? Então, você fez essa conexão sem a gente conversar a respeito disso, e também uma coisa importante é que, assim, eu digo que
A empresa hoje ela precisa ser, na sua essência, uma empresa de tecnologia que até vende alguma coisa, né? Então, eu brinco com o Marcelo aqui, que é de moda, uma empresa ela precisa ser uma empresa de tecnologia que vende moda, uma empresa de tecnologia que vende cheeseburger, né? Uma empresa de tecnologia que vende alguma coisa. E você comentou o negócio da Amazon, eu também já comentei algumas vezes aqui. A Amazon, para mim, é uma grande empresa de ciência de dados, inteligência de dados, que até te entrega alguma coisa. Essa, para mim, é a definição da Amazon quando eu olho para ela, né? E está muito alinhado com o que você acabou de falar também, né? Sim, eu gosto muito, Lúcio, eu vou me permitir dizer aqui, né? Eu gosto muito daquele filme, e para quem, né, para algumas de vocês ou alguns de vocês que não assistiram ainda, eu recomendo bastante, chama-se Fome de Poder, que é a vida do Ray Kroc, né? Aquele sujeito que um dia foi lá para Los Angeles, era um vendedor ambulante, viu lá os irmãos McDonald's e começa a crescer com as franquias, né, até que um contador diz para ele que o grande valor do McDonald's não estava no hambúrguer que ele vendia. E aí, Lúcio, eu faço uma correlação com o que você está dizendo, né? Ele disse na época, falou, senhor Ray, o grande valor do McDonald's é que o McDonald's, as franquias, são um grande império ou um grande modelo imobiliário. Naquele momento, despertou, né? Hoje eu poderia dizer que o McDonald's, eu acho que ele só perde para a Igreja Católica, né, em números de imóveis que eles têm no mundo inteiro, né? Porque o grande valor, então, saber risco, responder os desafios, né? Que é responder como risco, é trazer para a empresa ou promover dentro da empresa o grande debate de que aonde que a empresa extrai valor. Porque, pasme, tem muito CEO, muita CFO, muito CFO que não sabe da onde que vem o grande valor da empresa. E aí eu queria voltar lá nos slides, né, para dizer o seguinte, né, pode ir mais um, que eu acabo resumindo, mais um para frente, que eu acabo resumindo, não, volta, que eu acabo resumindo aí, né, a empresa que resolve os seus desafios como problema, a meta da empresa é resolver. Então, a meta da empresa é o próximo trimestre. E o foco da empresa é gerar caixa. Não que isso não seja importante. Poxa vida, eu já fui CFO, já sentei numa cadeira de CFO, né? Só que quando eu crio resoluções de curto prazo, né, eu trago mais risco. E quando eu encaro os meus desafios como risco, eu respondo. Quando eu crio respostas, eu crio estratégias, eu crio ações mitigadoras. E o meu grande foco não é só geração de caixa, né? É criação de valor. Porque quando eu crio valor, consequentemente, eu estou gerando caixa. Pode ir um pouquinho mais para frente. Aí a gente faz uma grande definição de riscos, né? Então, como eu já disse, para a gente jogar fora o dicionário, que lá está escrito que risco é tudo aquilo que pode dar errado, risco é a probabilidade de um evento ocorrer. Esse evento pode trazer uma oportunidade. Esse evento não é só aquilo que pode chegar e ameaçar, né, um perigo ou ameaçar o nosso negócio, né? Então, não saber risco é não saber o que o futuro nos reserva, porque se a gente for mais um slide para frente, a gente vai ver que o risco, né, então a gente pode entender que risco é o estágio intermediário entre segurança e crescimento e insegurança e destruição. E aí a gente passa, né, eu vou pedir para o Sandro me ajudar aqui, a gente vai passar pelos temas da nossa pesquisa. A gente faz uma vez por ano. Eu não me lembro bem, Sandro, quantos setores são, acho que são 8 ou 10 setores, né, que a gente faz esse mapeamento. E aí eu gostaria de passar aqui mais um slide, por favor. Acho que mais acho que a gente pode ir para o próximo. É isso. Acho que colocando aí, né, Navarro, eles são... O último trabalho foi 12 setores, né? Varejo é um deles, que é o objetivo do nosso debate aqui hoje, né?
E explicando um pouquinho, né, esse material, como o Navarro comentou, ele foi desenvolvido globalmente pela KPMG, e anualmente ele é atualizado, né, e normalmente ele é construído em 10 grandes temas, né, que passa ali desde rentabilidade, liquidez, reputação e ética, né, sociedade, pessoas, compliance, estratégia, clientes, saúde, segurança e meio ambiente, crescimento e concorrência, tecnologia e produção e operações, né. Então, a gente usa utiliza esses 10 temas para trazer, né, o estudo ele traz o que seriam os componentes, né, os fatores de risco mais relevantes, né, no setor. E é um trabalho que ele engloba de uma forma global, mas que tem muito alinhamento com quando a gente vê o mercado aqui no Brasil, né. Até naquela provocação do Lúcio, né, o que a gente vê, né, às vezes vocês veem aqui um pouco separado os temas e os subtemas, né? Mas se a gente pegar um exemplo, né, o que a gente via muito no varejo, né, era em termos estratégicos, era a questão já vou colocar aqui até, Lúcio, já uns temas aqui para a gente debater, né? Mas colocando muito a adoção de novos modelos de negócio no segmento de varejo, né? E isso, lógico, uma forma também do varejo poder avaliar, olhar, né, sua atuação de uma forma mais ampla. Então, hoje a gente vê o varejo, né, grandes varejistas ampliando o leque de atuação, né, não somente no segmento, às vezes, de vestuário, roupas, né, mas ele vem ampliando para outras formas de atuação, até com marketplace ali de produtos, né, no varejo, né. E isso lhe amarra um pouco até com o primeiro item ali, quando a gente olha a rentabilidade e liquidez, que é uma forma também, né, de como o varejo traz liquidez, né, ou traz uma melhor rentabilidade para o seu negócio, quando ele adota novos modelos de negócio ou atua em novos mercados, né? Então, o que acabou acontecendo é de que muitas empresas começaram a ir para a parte online, né? A parte na internet, vendas, né? No varejo online. E isso uma tendência de mercado, né? Que acabou existindo. E a grande dúvida era como as empresas ampliando a sua atuação, saindo daquele segmento tradicional, né? Como é que ela iria operar num novo segmento? Então, você traz um fator de risco ali de conhecer esse mercado que você vai atuar, né? E também atuando no novo ambiente, né? Saindo do ambiente físico, indo para o ambiente virtual, né? Porque é um ambiente totalmente novo. Então, teve muitas lições aprendidas, né, no varejo, né? O setor financeiro ele já tem uma abordagem mais de tecnologia e mais uma forma, digamos assim, virtual, né, online, mas o varejo acabou correndo um pouco atrás dessa tendência, né? Mas lógico que as estruturas de negócio, né, do setor também tiveram que se adaptar, né, com os processos, com as atividades. Isso você também traz novos fatores de risco em termos de pessoas, né? Vou só amarrar aqui, né? Porque questão de gestão de pessoas, como é que você vai ter pessoas qualificadas, né, para atuar no novo modelo de negócio, no novo ambiente, né, não só o físico, mas o online, né? E como é que você treina ou você contrata esse nível de perfil de profissional que às vezes não existe no mercado, né? Você vai ter que às vezes ou treinar ou tentar identificar alguém com skill específico, né? E terminando esse primeiro tempo, a gente até, for o caso, fazer um debate, acabou surgindo o quê? Novos componentes de preocupação, digamos assim, né? Mas que também pode gerar oportunidades, né? Então a gente olha a questão da pandemia, né? Que é até um item do material. Então a pandemia acabou acelerando muito dessas atividades, né? Dessas ações estratégicas das empresas em procurar novos mercados, ir para o ambiente não físico, né, online. Então, quer dizer, né, Naval, fazendo a amarração que você falou de risco, né, de ser um problema, mas também não ser uma oportunidade, a própria pandemia trouxe oportunidades para certos setores, por exemplo, o varejo, né, porque com a função da pandemia, todos esses eventos acabaram sendo acelerados, né. E aí o último componente bom, se eu estou no ambiente virtual, interagindo com clientes, né, aumentando o meu negócio, entrou um pequeno componente ali regulatório, né, como bons auditores, né, Navarro? Regulatório da questão da lei de proteção de dados, né? Então, como é que hoje eu tomo cuidado com os dados dos meus clientes, né? Quem pode acessar, que tipo de informação que eu preciso realmente desse meu cliente, né?
porque a própria legislação ela traz ali uma série de obrigações, né, dentro para as organizações em relação a esse tema da lei de proteção de dados, a segurança dos dados e como você arquiva e o que você vai utilizar dessas informações, né? Então, só dei esse primeiro preâmbulo aqui para a gente poder debater. Né? E o que é importante, né, Sandro, em todos esses fatores aí, esses riscos que a gente começou, né, a mapear e começou a colocar aqui para vocês, é que, voltando na provocação aí inicial do Lúcio, tudo passa por estratégia. Né? Não existe você ir para um outro canal sem passar pelo digital, pela tecnologia, né? Tudo passa pela tecnologia, né? Então, você pega, assim, algumas empresas de varejo que já tinham mapeado o tal do risco, né? O famoso risco, que é um risco do setor, que é o famoso risco perda de receita, de uma certa forma já tinha, tudo bem, ainda estava engatinhando, ainda estava no primeiro grau, tal, mas já em algum momento já estava procurando colocar a tecnologia dentro da estratégia, já estava procurando popular outros canais de atendimento aos clientes. Para quê? Para escalar, né? Para escalar, porque pegando o gancho de novo, né, naquilo que o Lúcio falou, né, eu também vendo, eu também entrego alguma coisa para o meu cliente, mas o que é mais importante para mim é que esse cliente esteja comigo, né, esteja comigo. Né? Vamos lembrar que foi o grande risco, né, ou o risco de eu ter, né, vamos lembrar lá atrás, né, eu sou um pouco historiador, né, depois dos 80 anos de vida corporativa você começa a ficar meio historiador, mas vamos lembrar lá, né, quando a Amazon começou a dar os primeiros passos, né, lá no final da década de 90, teve aquele grande problema, o comecinho, né, dos anos 2000, teve aquele grande problema do petróleo, os caras falaram, nós vamos quebrar, porque hoje nós somos uma empresa que entregamos livros nos Estados Unidos inteiro. Só que eu não quero ser uma empresa que entrega livros, né, aí que tá, o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser uma empresa de dados, uma empresa de ciência, eu quero conhecer esse meu cliente. Como é que eu vou conhecer esse meu cliente? Fidelizando o cara. Eu sei que o Lúcio, que o Marcelo, por mais que eles gostem de ler, o Marcelo está com um monte de livro aí atrás dele, ele não vai ler todo mês, mas todo mês, se eu der um cartão para ele chamado Prime, ele vai se sentir um puta cara Prime e vai pagar $5 por mês, mas ele não vai ler um livro por mês. Só que olha que legal, Marcelo, quando você pedir o livro, você não vai pagar mais frete. Olha a sua sensação de, nossa, é dele que eu quero ser amigo. Olha como o meu amigo é legal. Mesmo que você, né, Navarro, e tá claro isso também, a gente vê até pelas próprias políticas, às vezes, de frete grátis que você colocou, mesmo que às vezes eu pague um pouco mais caro por aquele produto. Às vezes chega a ser até um negócio muito psicológico, comportamento de consumo, né? E a gente começa a entrar numa outra coisa, mas é muito isso. Isso me traz uma experiência, isso me traz uma satisfação diferenciada. E você tocou num ponto importante aí também, essa coisa da Amazon para lá, para cá, a satisfação. Eu já tinha até comentado aqui uma outra vez também, o livro do Prof. Jeff Bezos, né, sobre a loja de tudo, que é onde traz muito isso, né? Não importa o que eu vou vender. Importa, na verdade, a experiência que eu vou proporcionar a esse meu cliente, esse engajamento que eu tenho, meu cliente no centro da estratégia e uma empresa de tecnologia.